Muy buenas noches, Muito boa noite, amados jóvenes amados jovens y también adultos y niños, e também adultos e crianças, en este primer encuentro juvenil paulista, neste primeiro encontro juvenil paulista, el misterio de la cosecha o mistério da colheita último día. do último dia. Es para mí una bendición grande estar con ustedes É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos con Para- ustedes alrededor de la palabra de Dios. para compartilhar uns momentos com vocês ao redor da Palavra de Deus. Estaremos viendo el tema el misterio de la venida del Señor como el sol de justicia. Veremos o tema, o mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça, Para lo cual quiero leer en Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante, para o qual quero ler em Malaquias capítulo 4, versículo 1 em diante, donde dice, onde diz: porque aquí viene el día ardiente como un horno, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos y no Exércitos, les dejará ni raíz ni rama. de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, Mas para vós que temeis o meu nome, nacerá el sol de justicia. nascerá o sol da Y en justiça, sus alas traerá salvación, trazendo salvação debaixo das suas y asas. saldréis y saltaréis como becerros de la manada, E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. y hollaréis a los malos, Pisareis os cuales serán ímpios, ceniza bajo la planta de vuestros pies, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos en pés. el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas con almas su palabra com Sua palavra y nos permita e nos entenderla en esta permita ocasión. entendê-la nessa ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é el misterio de la venida del Señor o mistério da vinda do Senhor como el sol de justicia. como o sol de justiça. Vean cómo por medio del profeta Malaquías Vejam como por meio do profeta Malaquias habla aquí de la venida del sol de justicia. nos fala aqui diciendo, da vinda do sol de justiça nascendo, esto es isto la é, segunda venida de Cristo, a segunda vinda de Cristo, conforme a las promesas divinas. conforme as promessas divinas. Encontramos Que Jesucristo dijo, que Jesus Cristo disse: yo soy la luz del mundo, eu sou a luz do mundo, y el que me sigue e quem me no segue andará en tinieblas, não andará em mas trevas, tendrá mas terá la luz de a la luz vida. da vida, O sea, la luz de la ou vida seja, a eterna. luz da vida eterna. Encontramos Encontramos que Jesucristo en el monte de la transfiguración que Jesus Cristo no Monte da Transfiguração llevó a Pedro, Jacobo y Juan levou Pedro, Tiago e João y se transfiguró delante de e ellos, se transfigurou diante y deles, su rostro e o seu rosto resplandeció como el sol. resplandeceu como o sol. Está allí mostrando Está ali mostrando la visión a visão de lo que será do que será la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. El precursor de la segunda venida de Cristo, O precursor da segunda vinda de Cristo, él en el mensaje de las 7 edades ele na mensagem das 7 eras de la iglesia, da igreja, en la página 59 al 61, na página 59 a 61, en español, em espanhol, nos diz, nos diz, hablándonos de lo que sucedió en el monte de la transfiguración, nos falando do que aconteceu no Monte da Transfiguração. dice, Diz: hay algunos de los que están aquí há alguns dos que que estão no aqui gustarán la muerte, que não provarão a hasta que hayan visto morte al Hijo del Hombre até que tenham visto o Filho do Homem viniendo en su reino. vindo em seu reino. Y los 3 apóstoles vieron eso, E os 3 apóstolos viram isso, el orden de a su segunda ordem venida. da sua segunda vinda.
¿Qué fue lo que vieron en el monte de la transfiguración? O que foi que viram no Monte da Transfiguração? A ordem da segunda vinda de Cristo. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. Eles o viram transfigurado ali no monte. Su vestido era resplandecientemente blanco Sua vestimenta era resplandecentemente branca. y su rostro brillaba como el sol en su cenit. E o seu rosto brilhava como o sol em seu zênite. Y cuando él apareció, E quando ele apareceu, allí estaban Moisés y Elías, estavam ali Moisés e Elias, uno a cada lado. um de cada lado. Así es exactamente como él vendrá. Assim é exatamente como ele virá. En verdad, Na verdade, Elias virá primeiro y convertirá el corazón de los hijos, e converterá o coração dos la filhos, novia, a noiva, a la doctrina apostólica de la palabra de los padres. à doutrina apostólica da palavra dos pais. Ahora podemos ver Agora podemos ver el orden de la segunda venida a ordem da segunda vinda de Cristo mostrado no Monte da Transfiguração. Aquella fue la visión Aquela foi a visão en donde onde Cristo mostrou a ordem da vinda do Filho do Homem con sus ángeles com os seus para el anjos día postrero. para o último dia. Mostró allí Mostrou ali la venida del Hijo a del vinda Hombre do Filho do Homem en la gloria de su Padre na glória de seu y Pai en el reino de su e no Padre. reino do seu Pai e com os seus anjos. Y vean E ustedes, vejam vocês, en el monte de la no transfiguración, Monte da Transfiguração, el rostro del o Señor rosto do Jesucristo Senhor Jesus Cristo resplandeceu como el sol, como o sol, y eso nos muestra e isso nos mostra algo muy importante. algo muito importante. El sol es el astro rey O sol é o astro-rei y Jesucristo e Jesus Cristo, em sua segunda vinda, es el rey de é o reyes Rei dos Reis y Señor e de Senhor señores. dos Senhores. Agora, Agora, miren lo que dice el precursor vejam- na página 60 veja o que diz o precursor na página 60 de este mismo libro de las edades. deste mesmo livro das Eras. Dice: aquel día viene muy pronto. Diz: aquele dia vem muito em breve. La higuera ha brotado, A figueira brotou, los israelitas están esperando al Mesías. os israelitas estão esperando o Messias. Ellos lo están esperando Eles o estão esperando y sus esperanzas casi están a punto de cumplirse. e suas esperanças quase estão a ponto de se cumprirem. Israel nacerá espiritualmente Israel nascerá porque su espiritualmente, luz y su vida están a punto de revelarse a ella. porque sua luz e sua vida estão a ponto de se revelarem a ela. Agora, Veamos más adelante, vejamos mais adiante, donde nos dice, onde nos diz: allí está otra vez, ali está outra el vez, sol brillando en toda su fuerza, o sol brilhando em toda a sua o la força. fuerza del Hijo de Dios brillando en medio de los 7 candeleros de oro. Ó, a força do Filho de Deus brilhando no meio dos 7 castiçais de ouro. Allí está Él, Ali está ele, el juez, o juiz, aquel que sufrió y murió por nosotros. aquele que sofreu e morreu por nós. Él tomó sobre sí mismo la ira de la justicia divina. Ele tomou sobre si mesmo a ira da justiça divina. Él solo pisó el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ele sozinho pisou no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora, Vean ustedes vejam cómo vocês Él aparece como en Apocalipsis ele aparece capítulo em Apocalipse capítulo 1, con su rostro como el sol com o también. seu rosto como o sol também. Aparece en Aparece medio de los 7 no candeleros meio de dos oro, 7 castiçais de ouro, porque es porque é el mismo o Jesucristo mesmo Jesus Cristo que ha estado viajando que esteve viajando de edad en edad de era em era en medio de su iglesia. no meio da sua igreja. Y para el día postrero, E para o último dia, Jesucristo Jesus Cristo, o Filho do Homem, se presenta se apresenta com o seu rosto como o sol en medio de su no iglesia. meio da sua igreja. Se presenta Se apresenta como Rei dos Reis y Señor e dos Senhor dos señores Senhores en medio de su no iglesia, meio da sua igreja, en la edad de la na piedra era angular, da pedra angular, que es la edad del sol, que é a era do sol. así como las 7 edades de la iglesia Assim gentil como as 7 eras da igreja fueron la gentia edad- foram las edades as eras de la luna, da lua, pasando por, sus passando diferentes por etapas. suas diferentes etapas.
y la iglesia de Jesucristo E a igreja estuvo de Jesus vestida Cristo esteve vestida de la luna da lua durante las 7 durante edades as de la 7 iglesia eras da igreja gentia. pero para la edad de la Mas piedra para a angular, era da pedra angular, a igreja estará vestida do sol. porque será Porque será en la mañana na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã de un nuevo de um día novo milenial. dia milenial. ¿Y cuándo es que aparece el E sol? quando é que aparece o sol? ¿Cuándo es que nace? Quando é que nasce? En la mañana. Na manhã. El profeta O Malaquías profeta Malaquias diz: dice, a los que temen mi aos nombre, que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça. Nos fala del comienzo do começo de um novo dia, de um novo dia dispensacional. Ou seja, del comienzo do começo de la mañana da manhã de la dispensación, da dispensação del reino. do reino. Y también nos E habla também nos fala de la mañana, da manhã, o sea, del comienzo ou seja, do começo del nuevo día do novo dia milenial, milenial séptimo, sétimo, del cual do qual Jesucristo dijo, Jesus Cristo y disse: yo les resucitaré, e eu os ressuscitarei no último que dia, es el séptimo milenio, que é o sétimo milênio e que também é el día del Señor. o dia do Senhor. Es en el día É del Señor no dia do Senhor, no sétimo milênio, en donde Cristo, onde Cristo, al comienzo no começo de ese nuevo día desse milenial, novo dia milenial, se revela com o seu rosto como o sol, ou seja, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por eso es que en el monte de la transfiguración, Por isso é que no Monte da Transfiguração Cristo aparece com o seu rosto como o sol. E em Apocalipse capítulo 1, verso 16, versículo 16, também o encontramos com o seu rosto como o tenía en su sol. diestra 7 estrellas, E ele tinha na sua mão de su direita boca salía una espada aguda de 7 2 estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 filos, y gumes, su rostro era como el O sol seu cuando rosto era resplandece en su como o fuerza. sol quando resplandece na sua força. Ahí tenemos al Hijo del Hombre, Aí temos o Filho do Homem resplandecendo o seu rosto como o sol. y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1, E em en Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em adelante, diante, encontramos a Jesucristo, encontramos Jesus Cristo, o anjo forte, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, descendiendo del descendo do céu, cielo, envuelto en una nube, vestido de uma y con nuvem, su rostro e com seu rosto como el sol. como o sol. Veamos, Vejamos leamos Apocalipsis capítulo e 10, vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo em vi diante, onde descender del diz: cielo a otro ángel fuerte, E vi outro anjo forte descendo do céu, envuelto en una nube, vestido de uma nuvem. con el arco iris sobre su Por cabeza, cima da sua cabeça estava o arco-íris. y su rostro era O como seu el sol. rosto era como o sol. ¿Cómo era su rostro? Como era o seu Como rosto? el sol. Como o Y sol. sus pies E seus pés como columnas de como fuego. colunas de fogo. Tenía en su mano un librito abierto Tinha em sua mão um livrinho aberto y puso su pie derecho sobre el mar e pôs o seu pé direito sobre o y el mar izquierdo sobre e la o tierra, esquerdo sobre a terra y clamó a gran e voz, clamou com grande voz, como ruge un león. como quando ruge um ¿Y leão. por qué clama como, ¿Y por qué como clama? cuando ruge un león? Como quando ruge um leão? Porque viene como rey. Porque vem como rei. Y él, E ele, como león de la como tribu de Judá, leão da tribo de Judá, él es rey de ele é rei dos reis y señor de e señores, senhor dos senhores, para reclamar seu trono e tudo que ele redimiu com seu sangue, y sentarse en el trono de David, e sentar-se no trono de Davi e reinar por 1000 anos luego por toda la e eternidad. depois por toda a Él eternidade. es el heredero al Ele trono, é o herdeiro ao trono y el trono e o trono le será dado por Dios. lhe será dado por Deus, Como dice como diz San Lucas São Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. versículo 30 em diante. Esto es el momento donde el arcángel Gabriel apareció Este é o momento onde o arcanjo Gabriel apareceu y le habló a María diciendo, e falou a Maria dizendo: entonces el ángel le dijo, María, no temas, Disse-lhe então o anjo: Maria, não has temas, hallado gracia delante de Dios, achaste graça diante de Deus. y ahora concebirás en tu vientre Conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, y llamarás su nombre e Jesús. será seu nome Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. ¿A quién le dará Dios el trono de David? A quem Deus dará o trono de Davi? A Jesucristo. A Jesus Cristo. Y él reinará sobre la casa de David. E ele reinará sobre la casa de Jacob para siempre. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Y su reino no tendrá fin. E o seu reinado não terá fim. Aqui temos a promessa do trono de Davi para ser dado a Jesus Cristo para sentar-se no trono de Davi e reinar sobre a casa de Jacó, sobre o povo hebreu, por 1000 anos e por toda a eternidade, porque o seu reino não terá fim. Agora podemos ver a promessa do reinado do Messias. É o reino milenial e depois por toda a eternidade. Sentado sobre o trono de Davi, reinará pelo milênio sobre o povo hebreu, e nós reinaremos com Cristo por 1000 anos como descendentes de Jesus Cristo e, consequentemente, descendentes de Abraão, a descendência de Abraão, celestial, que vem por meio de Cristo e que tem a bênção da primogenitura para obter o reino de Deus. Por isso, o reino de Deus será restaurado e nós reinaremos com Cristo, porque receberemos a herança do reino e de todas as coisas que Adão e Eva perderam e que o povo hebreu perdeu também. Agora podemos ver que, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, a tudo que Cristo é herdeiro, nós também somos herdeiros. Viemos a esta dimensão terrena, mas viemos de outra dimensão. Viemos da sétima dimensão, pois estávamos com Deus eternamente e em Deus eternamente. E assim como Jesus saiu de Deus, nós também saímos de Deus por meio de Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aí nós estávamos também morrendo com Ele. Quando Jesus Cristo ressuscitou, estávamos ressuscitando com Ele. E quando Jesus Cristo subiu ao céu, subimos com Ele ao céu também. E por isso, estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, Ele esteve produzindo o novo nascimento em todas essas pessoas que vieram da sétima dimensão, que vieram de Deus e têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, os quais, ao virem a essa terra, fizeram contato com a vida eterna, mesmo que se encontram em corpos mortais, e receberam um espírito do mundo. Com tudo isso, fizeram contato com Jesus Cristo, a vida eterna, e receberam Cristo como seu Salvador, seu Redentor, quem nos salva e nos regressa a Deus novamente e nos regressa à vida eterna. E agora, ao crer nele como nosso Salvador e como sacrifício pelo pecado, para assim sermos reconciliados com Deus e voltar a Deus e ter paz com Deus. Agora, ao
crer assim em Cristo e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, reconhecendo que Ele é o sacrifício pelo nosso pecado, Ele é o sacrifício da reconciliação, Ele é o sacrifício da expiação, e Ele também é o sacrifício da Páscoa para todos nós, ao crer assim em Cristo, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, confessando nossos pecados a Jesus Cristo e sendo lançados no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, e depois que recebemos a Cristo como seu Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo, o Espírito de Cristo veio a nós e assim produziu o novo nascimento, e obtivemos um espírito teofânico da sexta dimensão, ou seja, um corpo teofânico da sexta dimensão. E assim é como entramos no programa de criação de Deus, assim como Deus criou para si um corpo teofânico, depois, mais adiante, criou um corpo teofânico para Adão, e depois, mais adiante, criou um corpo de carne para Adão, criado do pó da terra. Mas Deus não criou para si um corpo de carne, até que o fez, e foi chamado Jesus, aquele corpo de carne. Ou seja, que transcorreram milhares de anos até que Deus criou para si um corpo de carne no qual habitou e por meio do qual realizou a redenção. E agora nós já estamos na condição em que Jesus Cristo estava antes de ter seu corpo físico. Ele se encontrou em seu corpo teofânico, e por meio desse corpo teofânico veio a existência toda a criação. Ou seja, que Deus em seu corpo teofânico criou o universo completo. Criou anjos, arcanjos, querubins. Toda a criação vem de Deus por meio dessa manifestação de Deus em seu corpo teofânico. E depois disso, vejam vocês, Deus criou para si um corpo de carne chamado Jesus. Mas antes disso, apareceu a Adão e a todos esses homens de Deus do passado, os profetas de Deus do Antigo Testamento, e apareceu com o corpo teofânico. Por isso se chama o anjo do Senhor, ou anjo do pacto, e também foi chamado um varão. Ou seja, que apareceu na forma de um homem, mas em um corpo de outra dimensão, um corpo angelical, no qual apareceu em diferentes ocasiões aos profetas de Deus, os quais em diferentes ocasiões o viram e pensaram que eles iriam morrer porque estavam vendo Deus cara a cara, estavam vendo Deus cara a cara em seu corpo teofânico. Mas não estavam vendo Deus cara a cara, sem seu corpo teofânico, mas em seu corpo teofânico. Portanto, o que estavam vendo cara a cara era o corpo teofânico de Deus, mas quem estava dentro desse corpo, que é Deus, não estavam vendo. Agora, vejam vocês como Deus diz ao profeta Moisés que não poderá vê-lo, porque Moisés queria ver Deus. E Deus disse: não me verá homem e viverá.
Deus disse: eu vou te colocar na fenda da rocha e eu vou passar diante de ti. Mas vou colocar minha mão sobre teu rosto e vou passar proclamando o nome do Senhor. Ou seja, as 4 letras que Deus revelou a Moisés. E depois tirarei minha mão de sobre teu rosto ou de sobre ti, e então verás as minhas costas. Quando Deus passou, Moisés viu as costas de Deus. Ou seja, que viu as costas do corpo teofânico de Deus. Mas não podia ver Deus cara a cara. Ou seja, fora do seu corpo teofânico, como Deus é, sem seu corpo teofânico, ninguém jamais viu Deus. No livro, ou no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Agora vejam vocês, entre os seres humanos, Deus se deixou ver, manifestado em um corpo de carne chamado Jesus. E assim se cumpriu o que Deus disse por meio do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3 ao 5, onde diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá. E toda a humanidade, toda a carne juntamente a verá. Pois foi a boca do Senhor que o disse. Agora, como iriam ver a glória do Senhor manifestada? A iriam ver manifestada por meio de carne humana, na pessoa do Messias, ao qual esta voz no deserto estaria preparando o caminho. E essa voz no deserto clamando foi João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. Ele foi essa voz clamando no deserto. Quando perguntaram a ele: tu quem és? Ele disse: eu sou a voz de um que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. São João, capítulo 1, versículo 23. Agora podemos ver como, quando Deus diz, a voz de um do que clama no deserto, está nos falando de um homem, de um profeta, com uma mensagem, chamando o povo ao arrependimento e batizando essas pessoas e preparando-as para a vinda do Messias. Este trabalho João Batista realizou. E ele disse: atrás de mim, depois de mim, vem um do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Ele também disse que era primeiro que ele. Como vai ser possível que tenha nascido depois de João Batista, 6 meses depois?
E depois o ministério tenha vindo como 6 meses depois de João Batista, e seja primeiro que João Batista, quanto à carne, João Batista era primeiro. E quanto a começar seu ministério aqui na terra em carne humana, João Batista foi primeiro. Mas Jesus, em seu corpo teofânico, foi primeiro que João Batista, foi primeiro que Abraão também, pois Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Não somente foi primeiro que João, mas primeiro que Abraão também. E até primeiro que Moisés. Primeiro que Abraão. Primeiro que Noé. Primeiro que Enoque. Primeiro que Sete. E primeiro que Adão também. E primeiro que toda a criação. Porque ele, estando em seu corpo teofânico, foi antes de toda a criação. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o qual criou para si um corpo teofânico. E por meio dessa manifestação nesse corpo, trouxe à existência toda a criação. Ou seja, que toda a criação estava nesse corpo teofânico. E desde aí provém toda a criação. Assim como quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi dizimou a Melquisedeque, e ainda não tinha nascido Levi. Também não tinha nascido o pai de Levi, que foi Jacó, e também não tinha nascido o pai de Jacó, que foi Isaque. E Levi já está dizimando a Melquisedeque. Porque estava onde? Nos lombos de Abraão. E agora, nós, nos lombos de Melquisedeque, de Jesus Cristo, vejam vocês, estávamos quando somente existia Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Ou seja, Deus em seu corpo teofânico, ali nós estávamos. E até antes de Deus criar para si seu corpo teofânico, nós também estávamos presentes. Existíamos em Deus. De Deus viemos. Agora, em Deus estávamos como um atributo, e onde quer que Deus estivesse, aí estávamos nós. Como Levi, estando em Abrão, estava onde quer que Abrão estivesse. Agora podemos ver este mistério, e agora podemos ver como veio se desenvolvendo todo esse programa que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E conforme a esse programa, cada um de vocês e eu também estamos ordenados por Deus no programa divino para ter um corpo teofânico como o de Deus, o qual, para ser um corpo teofânico como o de Deus, de onde tem que vir? Do corpo teofânico de Deus. Assim como nosso corpo físico veio dos nossos pais, assim do nosso Pai Celestial, do corpo do nosso Pai Celestial, do corpo teofânico, é que tem que vir nosso corpo teofânico, o qual obtivemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. Por isso é que quando um crente em Cristo, nascido de novo,
partiu dessa terra, seu corpo físico morreu, foi viver no paraíso, no corpo teofânico, que recebeu, estando aqui na terra, quando creu em Cristo, como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. E assim recebeu esse Espírito teofânico da sexta dimensão e foi colocado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim, como Deus esteve em seu corpo teofânico por milhões de anos, vejam vocês, e depois fez para si o corpo de carne, nós obtivemos um corpo teofânico eterno para em breve receber um corpo físico glorificado e eterno, no qual viveremos por toda a eternidade, assim como Deus criou para si um corpo de carne, o qual apareceu na terra e no qual Deus habitou. Cada um de nós obteremos também um corpo eterno, no qual habitaremos, o qual Deus criará do pó da terra. Para os que partiram do pó da terra, Deus lhes criará o corpo no qual viverão, mas será um corpo eterno. E o nosso, Deus tomará do pó da terra? Não se preocupe, que já temos o pó da terra que Deus vai usar para criar o novo corpo. E onde o temos? É o corpo que temos atualmente. Este é o pó da terra, portanto, podemos dizer: ó Senhor, já temos o pó da terra que Tu necessitas para criar um novo corpo que prometeste para nós. Aqui está, à Tua disposição, este pó da terra, para que o transforme. Crie um novo corpo, um corpo eterno, com vida eterna, para vivermos por toda a eternidade nesse novo corpo. Agora podemos ver este mistério. Viram o simples que é tudo? Agora, tudo isto é para o tempo da vinda do Senhor como o sol de justiça, ou seja, que se requer a vinda do Senhor como o sol de justiça resplandecendo para realizar todas essas promessas que Ele fez. Agora, Jesus Cristo, em Espírito Santo, para o último dia, virá manifestado no meio da sua igreja com o seu rosto como o sol. E o que significa isso? Que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. A primeira vinda de Cristo foi como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E sua segunda vinda é como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora podemos ver que para o último dia, Ele vem como o sol de justiça para fazer justiça. Por isso diz que o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e então recompensará a cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28 e Apocalipse capítulo 22, versículo 12, também nos fala do que acontecerá no último dia. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra.
Ele vem para recompensar. Ele vem para dar a recompensa, o pagamento a cada um. Assim que podemos ver que a vinda do Senhor, como o sol de justiça, sendo prometido para o último dia, trará a recompensa a cada ser humano que vive neste planeta Terra e para os filhos e filhas de Deus que viveram nas eras passadas. Para este tempo, vejam vocês, o Filho do Homem estará na terra como o sol de justiça manifestado. Por isso é tão importante conhecer o mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça. Foi representado em diferentes lugares da Escritura, resplandecendo o seu rosto como o sol, porque essas são profecias nestes símbolos da segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, o que será a vinda do Senhor como o sol de justiça resplandecendo no último dia? Temos a promessa que Ele estará aqui. Temos a promessa que o veremos com o seu rosto como o sol resplandecendo. Agora, vejamos no livro dos selos em espanhol, a página 57. Vejamos o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. É muito importante conhecer as coisas que ele falou da segunda vinda de Cristo, porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo. E assim como João Batista, com sua mensagem, apresentou a primeira vinda de Cristo naquele jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus, o qual nasceu por meio de uma parente da mãe de João Batista. Ou seja, que humanamente falando, por meio do nascimento, lá na terra de Israel, eram parentes. E agora está apresentando um parente dele como cumprimento da vinda do Messias. O que pensariam as pessoas que sabiam que Jesus tinha nascido por meio de Maria e que Maria era parente de Isabel, a mãe de João Batista? Podiam pensar que tudo estava bem preparado por Jesus e João Batista, e que também o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel tinham preparado tudo com Maria e José. Mas não. Mesmo que tudo estivesse preparado e bem preparado, mas não tinham preparado nem José e Maria, e o sacerdote Zacarias e Isabel, a mãe de João Batista. Querem saber quem preparou tudo isso assim? Deus. Foi algo preparado, sim, mas preparado por Deus. E quem vai dizer a Deus, tu não podes preparar isso assim, porque isso não concorda com os anciãos de Israel, nem com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não vê bem o cumprimento da vinda do Messias em Jesus de Nazaré.
E o sumo sacerdote e demais sacerdotes dizem: não reinará este sobre nós. Assim que é melhor que mandes outro. Mas Jesus Cristo é o enviado para se sentar no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu por 1000 anos. E depois reinará por toda a eternidade, porque seu reino é um reino eterno. Agora podemos ver que tudo estava preparado, mas por Deus. E vocês sabem de uma coisa? Que a salvação para nós, para que nós recebêssemos um corpo teofânico e para receber também um corpo físico eterno e glorificado, tudo já está preparado. E está preparado desde antes da fundação do mundo por Deus. E o que Deus faz é realizando o seu programa de criação, porque Ele está criando uma nova raça, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro vem a imagem, o corpo teofânico, que é o primeiro que recebemos ao crermos em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim nos encontramos na mesma condição em que se encontrava Jesus Cristo antes de receber seu corpo físico e depois recebeu seu corpo físico. E nós receberemos também nosso corpo físico e eterno, que Deus prometeu para cada um de nós. Este que temos atualmente é temporário, é mortal, é corruptível. Por isso é que nós estamos esperando uma transformação, onde receberemos, por meio de criação divina, a criação de um corpo eterno. Deus utilizará do pó da terra, que já temos na forma de um corpo humano, para criar um novo corpo. E para os que morreram, pois tomará do pó da terra e criará um novo corpo para eles. Isto é, para a vinda do Senhor, como o sol de justiça. Primeiro, chama e junta todos os seus escolhidos neste último dia. E quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, então Jesus Cristo deixa o trono de intercessão para fazer a reclamação de tudo que Ele redimiu e trazer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, veja a página 57 do livro dos selos em espanhol, onde nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, citando Apocalipse capítulo 10, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, e agora continuando, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele
é um mensageiro a Israel. Agora vejam como vem como mensageiro a Israel. Ele é o anjo do pacto. Agora continua dizendo, vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora note bem. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora vejam vocês. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés, encontramos que veio em carne humana 2000 anos atrás e foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré. Depois subiu ao céu, depois da sua morte e ressurreição, subiu ao céu. E depois veio em Espírito Santo, veio na coluna de fogo, como tinha vindo ao povo hebreu durante o tempo do profeta Moisés. E esteve no meio da sua igreja de era em era. Jesus Cristo em Espírito Santo, a coluna de fogo no meio da sua igreja, manifestado no meio da sua igreja de era em era, por meio de cada anjo mensageiro de cada era, e usando cada anjo mensageiro de cada era, e falando por meio de cada anjo mensageiro em cada era, e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era, no território correspondente a cada era. E desse território se estendeu a mensagem a outros territórios. Entre os gentios, os territórios são para a primeira era, Ásia Menor, para a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, o território da Europa, em diferentes nações europeias, onde enviou diferentes mensageiros. E para a sétima era da Igreja Gentil, o território norte-americano, onde enviou o reverendo William Branham como mensageiro da sétima era da Igreja Gentia e como precursor da segunda vinda de Cristo. E para o último dia, para a era da pedra angular, qual é o território? A América Latina e o Caribe. E dentre os latino-americanos e caribenhos, Jesus Cristo, anjo do pacto, o mesmo que esteve no meio do povo hebreu, na forma de uma coluna de fogo e na forma de um anjo, um varão, o qual apareceu em diferentes ocasiões a diferentes profetas, depois esteve em forma de carne humana, chamado Jesus, e depois esteve no meio da sua igreja gentia de era em era, manifestado em Espírito Santo através de cada mensageiro. E agora, para o último dia, em sua igreja, na etapa da era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, temos a promessa desta manifestação para o último dia, para chamar e juntar os escolhidos latino-americanos e caribenhos e colocá-los em sua igreja na era da pedra angular e completar com latino-americanos e caribenhos o número da sua igreja, o número dos escolhidos de Deus, o número dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E agora, Cristo, neste tempo final, em Espírito Santo, vejam vocês, na era da pedra angular, se manifesta como o sol de justiça, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Vejam vocês na página 134 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora temos a promessa da vinda do Espírito Santo em carne humana. O Espírito Santo, que é Jesus Cristo e Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, para o último dia,
virá manifestado em carne humana, como veio 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Foi o Verbo encarnado. E para o último dia, o Verbo estará manifestado em carne humana novamente, ou seja, o anjo do pacto. Deus, com o seu corpo teofânico, se manifestou em carne humana na pessoa de Jesus 2000 anos atrás. E para o último dia, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estará manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. E isso é o que foi prometido para este último dia, a vinda do Espírito Santo em carne humana. Vejam vocês, na página 277 do livro dos selos em espanhol, em parte da oração, enquanto o nosso irmão Branham orava, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. Ele vem para chamar os seus no último dia. Nas eras, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era, chamando e juntando os escolhidos de cada era. Para este último dia, estará em seu anjo mensageiro, chamando e juntando os escolhidos deste último dia, na era da pedra angular. Isso é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, da era da pedra angular e dispensação do reino, como foi também em cada era, por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256, em espanhol. Na metade dessa página diz, ou seja, no parágrafo 3 diz: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E para esse tempo, para o último dia no qual vivemos, tem que estar presente um véu de carne, um mensageiro de Jesus Cristo, no qual a palavra se faça carne, no qual o verbo se faça carne, no qual o anjo do pacto, o anjo do Senhor, se faça carne e venha manifestado em carne humana, e venha falando por meio de carne humana à sua igreja. E para isso, esse véu de carne tem que ser um profeta. E assim, como o véu de carne, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, foi um profeta, e um profeta dispensacional, o profeta da dispensação da graça, o profeta da sexta dispensação, para vir. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, ou o anjo do pacto, manifestado em carne humana no último dia, tem que ser em um profeta dispensacional. Mas graças a Deus, que resta o último dos profetas dispensacionais, e esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo mensageiro da dispensação do reino, que é um profeta dispensacional, portador da mensagem do Evangelho do Reino, o qual vem no último dia, com o Espírito Santo. Vem esse anjo mensageiro com o selo do Deus vivo, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Esse é o anjo mensageiro de Apocalipse capítulo 7. O mensageiro é Israel.
o mensageiro a Israel. Vejam vocês o anjo do pacto manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Por isso vem diretamente ao povo hebreu, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está a ponto de ser raptada e necessita um profeta dispensacional para que dê a mensagem do Evangelho do Reino. E por meio dessa mensagem do Evangelho do Reino, Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, clame, como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitam suas vozes, a voz de Cristo, clamando, como quando ruge um leão, falando à sua igreja e revelando o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda, como o sol de justiça. Vejam vocês, na página 469 do livro dos selos em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando sobre esta nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 sobre os céus de Tucson, Arizona. Nos diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais, estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda à direita, ele seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Por que voando para o Oriente? Porque é o mensageiro a Israel. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Quem foi quem levantou o precursor da segunda vinda de Cristo e o colocou nessa constelação de anjos? Nessa nuvem? Foi esse anjo que era diferente dos demais. Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. De todos esses anjos que estavam ali, um deles tinha o 7º selo. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Ali estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E assim como aqueles outros anjos estiveram manifestados em carne humana nessa terra para terem seus ministérios, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, para ter o ministério da segunda vinda de Cristo como o sol de justiça para o último dia, tem que vir em carne humana, manifestado em um profeta e aparecer na forma de um profeta e se manifestar e falar à sua igreja. E isso faz por meio da manifestação em carne humana do seu anjo mensageiro no último dia, porque já não tem nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras. E nenhum deles também não qualificava para o cumprimento dessa promessa, porque nenhum deles eram mensageiros dispensacionais, mas de eras. Portanto, tem que ser em um profeta mensageiro dispensacional e somente resta um no programa de Deus, o mensageiro da dispensação do reino, que é a dispensação do reino. E esse mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo para ser um instrumento de Jesus Cristo, na manifestação de Jesus Cristo, como o sol de justiça, resplandecendo no último dia e nos iluminando o entendimento com sua palavra revelada. Agora podemos ver o mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça. É o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que tem o 7º selo,
do anjo, que em sua vinda cumpre o sétimo selo, cumpre a segunda vinda de Cristo como o sol de justiça. E para encontrar a vinda do Senhor como o sol de justiça resplandecendo, somente temos que encontrar uma coisa: o véu de carne, que é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino, e aí o encontraremos manifestado, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em carne humana, resplandecendo como o sol de justiça. Agora, o véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, não é o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estará nele, manifestado como o sol de justiça, resplandecendo. O anjo do Senhor Jesus Cristo também não é Moisés, mas o ministério de Moisés estará sendo manifestado nele por meio do Espírito Santo. E o anjo do Senhor Jesus Cristo também não é Elias, literalmente falando, mas nele estará o ministério de Elias, sendo manifestado pelo Espírito Santo, conforme a promessa divina. E estarão aí os ministérios das duas oliveiras, manifestados no último dia, e o ministério de Jesus Cristo também estará aí manifestado pela segunda ocasião. Esse é o mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça, resplandecendo por meio da sua manifestação em carne humana em seu anjo mensageiro. Viram simples que é todo este mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça, resplandecendo no último dia? Quando nasce o sol de justiça e resplandece? Nasce na manhã de um novo dia dispensacional, ou seja, no começo da dispensação do reino, e nasce em um novo dia milenial, ou seja, nasce nos primeiros 125 anos do sétimo milênio. E assim, nesse dia diante do Senhor, que é o dia do Senhor, ou o dia de Jeová, Jesus Cristo vem resplandecendo como o sol de justiça em sua manifestação final por meio do seu anjo mensageiro. Vejam vocês que o seu rosto como o sol significa Cristo como o sol, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, resplandecendo, nos dando sua luz da sua palavra, para assim nos encher do conhecimento de todo o seu programa. E vem para julgar como juiz, e também como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vem como o sol de justiça. Assim vem o Senhor no último dia. E isso será a palavra encarnada em um homem. Viram simples que é tudo? Esse é o mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça. E onde estão as pessoas e o território que veria a vinda do Senhor como o sol de justiça resplandecendo no último dia? Aqui estamos no território latino-americano e caribenho. Aqui estamos vendo o sol de justiça resplandecendo neste último dia. Agora, vejam vocês como este mistério seria aberto, seria cumprido no último dia e seria revelado a todos os escolhidos de Deus. E aqui estamos, os que veríamos este mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça manifestado neste último dia,
que as bênçãos de Jesus Cristo, o sol de justiça, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve, até o último dos escolhidos seja chamado e recolhido, e todos sejamos transformados os que vivemos, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. E depois de 30 a 40 dias de estadia no novo corpo, depois vamos todos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho do mistério da vinda do Senhor como o sol de justiça. Que Deus os abençoe e passem todos. Muito boa noite. Não sei se tem uma segunda atividade depois do jantar ou já como estão esperando. Tem a outra mais? Que horas são? Não sei se dá tempo para jantar e ter outra atividade. Miguel, com vocês? Sim, vocês... Sim, vocês decidem, eu vou estar aqui até o domingo à tarde, assim que... Somente me avisam aí? Aí diz o programa que iam ter uma vigília. Bom, já tivemos a de 9 a... Uma parte a primeira hora da primeira vigília. Tivemos de 9 a 10. E já tomamos parte da segunda hora. Sim, assim que, já pois como vocês tiverem programado e como vocês fizerem está correto, mas necessitam tempo também para jantar algo. Assim que, se tiverem atividade depois do jantar, eu vou estar por aí perto e me fazem saber, me avisam, e estarei com vocês na segunda hora da primeira vigília e seguramente chegaremos até o final da primeira vigília e não se sabe se tomemos alguns minutos da segunda vigília também. E mais que estaríamos falando das vigílias. Assim que Deus os continue abençoando, Deus os guarde, bom proveito, bom apetite para todos, espiritualmente primeiro, e também materialmente no que vocês vão jantar nessa noite. Assim que Deus os abençoe e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Cristo. Conosco, Miguel Bermudes Marim, novamente para continuar.